Durante seu ministério mortal, grandes multidões seguiam o Salvador. Ele pregava, ensinava e até alimentou um grande número delas. Mas as ministrações memoráveis de perdão, bênçãos e curas aconteceram individualmente, de acordo com as necessidades de cada um. Os líderes do sacerdócio devem agir pelo Espírito. Não há outra maneira além dessa. Oração, jejum, aconselhamento, troca de ideias, preocupação genuína e novamente oração. Esses são os elementos da verdadeira flexibilidade criativa. Esses são os meios de nos prepararmos para atender às necessidades individuais. 2 dias depois de Douglas e Carrie Showers filiarem-se à igreja, eles foram transferidos. Recebemos as missionárias, elas nos deram a mensagem e convidamos-las para voltar. Recebemos as palestras por algum tempo. Frequentamos a igreja aproximadamente 2 meses e eu estava me preparando para voltar à Força Aérea. Queríamos, porém, ser batizados antes de deixarmos a cidade para que elas pudessem assistir ao nosso batismo. Fomos batizados e saímos da cidade 2 dias depois, tornando-nos inativos imediatamente, pois havia muitas coisas em nossas vidas que achávamos que não poderíamos sobrepujar e que nos impediam de voltar à igreja. Sem alguém para integrá-los e fortalecê-los, eles ficaram virtualmente perdidos por cerca de 7 anos. Somos de St. Louis, Missouri, para Biloxi, Mississippi. Certa vez fui abordado por um membro da igreja. Acho que ele fora designado como nosso mestre familiar. Me perguntou se estávamos interessados em voltar para a igreja. Eu disse que não. Senti-me muito culpado e não me lembro de ter mencionado isso a minha esposa durante anos. Finalmente, um líder de quórum que compreendia seu papel de pastor procurou-os, tornou-se seu amigo e ajudou-os a voltarem. Ele me abraçou e convidou-me a voltar para a igreja. Ele certificou-se de que meus mestres familiares viriam visitar-nos. Quando nos reativamos, ele conversou comigo sobre eu receber o sacerdócio de Melquisedeque e tornar-me elder. E fez com que eu tivesse muitas coisas para fazer na igreja e que me manteria ocupado. Os irmãos com os quais trabalho foram ativados, estavam dispostos a voltar para a igreja e prontos para conversar conosco. Nós, como irmãos do quórum e presidência, é que tivemos de sair e empenhar-nos para encontrá-los. Uma vez encontrados, descobrimos que algumas famílias tinham realmente disposição e capacidade para assimilar o Evangelho, e elas voltarão e apegar-se-ão aos princípios que nós lhes ensinarmos. Às vezes a inatividade acontece por não se conhecer as obrigações, por não se conhecer o Evangelho. Eu estava inativo por razões tolas, ou que parecem tolas agora, mas que eram importantes para mim. E quando percebi que os membros da igreja e os líderes do quórum não iam desistir de mim, iam ser pacientes e amorosos comigo, facilmente consegui abandonar todas as razões que tinha para permanecer inativo. Depois que essas razões se foram, e eu percebi que poderia ser um ser humano com falhas, mas que tinha necessidade de trabalhar para corrigi-las, foi fácil voltar para a igreja. Quando os líderes de quórum buscam o Espírito do Senhor e deliberam conjuntamente, eles são guiados para aqueles a quem devem servir. Nem o irmão Campos, nem eu conhecíamos o irmão Freitas. E eu era o presidente do quórum de elders há pouco tempo. Mas havíamos recebido essa designação do bispo e ele havia sido indicado como um dos elders em perspectiva que acreditávamos estar, provavelmente, mais preparados para voltar à igreja naquela ocasião. Assim, a visita foi marcada e fomos uma noite visitá-lo em sua casa. Eu estava um pouco hesitante, pois ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de receber um não. Contudo,
Quando o irmão Campos e eu oramos em nossa sala, antes de sairmos, senti o Espírito com muita força e, naquela hora, recebi confirmação de que as coisas sairiam melhores do que eu esperava ou talvez melhor do que eu imaginava. Não entramos e apenas tentamos ter uma conversa informal com o irmão Freitas e não fomos lá apenas para que ele soubesse que sentimos sua falta na igreja ou que gostaríamos de ver sua esposa e ele de volta à igreja. Concentramos-nos no essencial e fizemos com que ele soubesse que era importante para ele mesmo e para a sua família que ele fosse ordenado élder. Percebi que o irmão Freitas foi tocado por aquele convite. Antes, porém, de sairmos, fizemos com que ele assumisse um compromisso. Não deixamos que ele dissesse apenas, bem, vou pensar a respeito ou vou discutir o assunto com a minha mulher. Nós incentivamos isso, mas também pedimos que ele se comprometesse a voltar realmente para o Evangelho, a fim de preparar-se para ser ordenado élder e, no futuro, ir ao templo com a esposa. Os Freitas aceitaram o desafio. O irmão e a irmã Silva foram designados como mestres familiares especiais para integrá-los e ensinar-lhes o Evangelho. Muitas coisas maravilhosas aconteceram. Fui ordenado élder na igreja. Em dezembro, minha esposa, que não era membro, filiou-se à igreja e eu tive a honra de batizá-la. Foi uma experiência maravilhosa para nós. Foi realmente ótimo. Depois nossa ala foi dividida e agora temos 8 alas em nossa região e acabamos ficando na ala 3 e os Silvas na ala 2. Mas eles ainda se reúnem conosco toda segunda-feira à noite. Já fui chamado para ser o segundo conselheiro no quórum de élderes e eu aprecio realmente o que faço. Gosto muito. Quando vi como isso funcionou com o irmão Freitas e o que fez por ele e sua família, soube com mais certeza que há outros que necessitam do mesmo compromisso, que necessitam receber o mesmo desafio e, se estiverem prontos e se o Espírito estiver presente, com força suficiente, orientando-nos como nos sentimos guiados ao irmão Freitas, isso poderá acontecer muitas e muitas vezes. Enquanto examinava sua lista de élderes em perspectiva, Davi Pontes encontrou o nome de Marcos Wilson, um homem que estava inativo há muitos anos. O presidente Pontes decidiu encontrar um meio de ajudá-lo. Ele costumava visitar-me, contava alguns casos e nos ensinava a ter fé. Parecia que o irmão Wilson ia tentar voltar para a igreja. E estávamos animados com isso. Foi nessa ocasião que, em uma reunião do Comitê Executivo do Sacerdócio, falamos com o líder do grupo de sumos sacerdotes e com o bispo sobre a designação de um irmão forte para mestre familiar junto com o irmão Wilson. Foi somente depois de termos recebido o conselho de que poderíamos ser mais flexíveis do que antes na organização do sacerdócio que pudemos utilizar sumos sacerdotes para os élderes em perspectiva. E assim, o irmão Joel Góes, que é patriarca de nossa estaca e que é realmente um patriarca no sentido verdadeiro da palavra, um irmão forte, com uma família forte e de ricas tradições na igreja, foi designado como companheiro do irmão Wilson, antes mesmo de ele voltar para a igreja. Tão logo se tornou ativo, o irmão Wilson recebeu o chamado de assistente do secretário do quórum de élderes. Decidimos antes da volta do irmão Wilson que utilizaríamos aquele período para treiná-lo e ensinar-lhe a respeito do quórum de élderes e do sacerdócio, pois ele não se envolvia com a igreja nem com o sacerdócio há muito tempo. E assim, nas reuniões da presidência do quórum de élderes, sempre que chegávamos num ponto onde eu sentia que ele havia compreendido, nós parávamos, líamos trechos do manual do sacerdócio de Melquisedeque e falávamos a respeito do que estávamos fazendo e por quê. Parecia um quebra-cabeça. As coisas que eu queria realmente saber e para as quais faltavam as peças pareciam encaixar-se no lugar e isso fazia muita diferença. Eu posso compreender melhor as coisas agora. 3 meses mais tarde, o irmão Wilson foi chamado como presidente de seu ramo.
Os líderes de quórum não podem ministrar pessoalmente a todos aqueles por quem são responsáveis. Eles devem contar com todos os recursos do sacerdócio. O ensino familiar é o plano do sacerdócio para a ministração aos santos. O ensino familiar é algo muito difícil de ser cumprido em muitos quórums na igreja. Em nossa presidência de quórum, achamos que a chave para sua realização é ter entrevistas pessoais do sacerdócio, tornar os irmãos responsáveis e fazê-los prestar contas a alguém. Você apenas precisa reservar um tempo para sentar-se e conversar com os mestres familiares a respeito das famílias. Se não fizer isso, será só um programa e não uma missão de amor. Quando eu ou um de meus conselheiros realiza uma entrevista pessoal do sacerdócio, a pessoa que estamos entrevistando é importante e fazemos com que ela sinta isso, transmitimos nosso interesse e amor por eles. E dizemos que desejamos que façam esses contatos com irmãos e irmãs do ramo e que é importante para nós que eles voltem e relatem as dificuldades, necessidades, os anseios e os desejos dos membros da igreja. Tadeu Campos captou esse espírito em sua designação como mestre familiar da família Moraes. A irmã Moraes não era ativa por estar confinada a uma cadeira de rodas e não ter meios de ir à igreja. Seu marido não era membro. Um domingo à tarde, meu telefone tocou. E quando atendi, perguntaram-me se eu era a irmã Moraes e eu respondi que sim. A pessoa disse que queria me visitar e providenciar a construção de uma rampa em minha casa. No sábado seguinte, Tadeu chegou aqui por volta das 7 da manhã. Estava um frio gelado e ele construiu a rampa. De certo modo, eu conheço os dois lados, sabe? Como é sem o Evangelho e como é com o Evangelho. Posso dizer-lhe que é doloroso sem o Evangelho. Eu senti a ira de Deus. Não há outra forma de dizer isso. Aceitei o Evangelho e depois afastei-me dele. E senti dor em meu coração. Quase perdi tudo. Minha família, um dos maiores de todos os bens. Mas agora, estou indo avante, subindo aos poucos essa escada. O Evangelho foi a melhor coisa que já me aconteceu. Agora mesmo, eu ainda estou crescendo no Evangelho. Eu quero dizer, não tenho capacidade, mas coloco a minha fé em Jesus Cristo e tenho o desejo de servir e é isso que eu vou fazer, vou servir. O irmão Campos recrutou a ajuda de um amigo não membro em seu projeto de serviço para a irmã Moraes. Pelo seu exemplo, seu amigo Davi Almeida, a esposa, assim como o irmão Moraes, filiaram-se à igreja. Não é difícil. Nós é que tornamos difícil. Mas, basicamente, são pessoas importando-se com outras e fazendo algo. Pessoas tocando outras pessoas. E quando fazemos isso e demonstramos amor e compreensão genuínos, então temos sucesso. Ministrar não é fácil. Sempre requer paciência, sacrifício e muito amor. Cresci na igreja. Deixei de frequentá-la quando tinha mais ou menos 15 anos. Estava um pouco amargo em relação à igreja. Tivera grande dificuldade em relação a algumas crenças. Era meu maior problema. Fiquei durante uns 15 ou 16 anos afastado, até que André Macedo bateu à minha porta. Fui fazer-lhe uma visita e conversei com ele no terraço. Eu não estava preparado quando ele apareceu pela primeira vez, nem mesmo deixei entrar em casa. Ele apareceu 4 ou 5 vezes.
Eu via quem era, abria a porta, saía, fechava a porta atrás de mim e conversávamos no terraço. Geralmente eram conversas rápidas. Senti, enquanto ensinava, que estava, antes de tudo, fazendo um amigo. E que seria um longo processo de ensino, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Ele foi muito persistente em suas visitas e havia um outro irmão com ele, Léo Soares. Acho que era esse o nome dele. Léo Soares vinha com ele e eles continuaram voltando e não me forçavam muito. Esse é um dos problemas que eu tive anteriormente, o de pessoas que batiam a minha porta e eu sentia que eles estavam tentando entrar em minha casa. André e Léo, eles não eram insistentes e no início eu senti que nos tornávamos amigos. Depois conquistei a confiança deles e isso me ajudou muito, ajudou mesmo. Lins tinha o hábito de ir à reunião sacramental comigo e com as crianças, mas saía logo após o sacramento e voltava depois para nos pegar. E nesse domingo, ele foi nos buscar, levou-nos para casa e disse: "Quero falar com você no quarto." Você se lembra disso? Ele estava um pouco emocionado e disse que precisava de uma mudança em sua vida, queria ter Cristo na nossa família e queria ler o livro de Mormon, pois sentia que ele era verdadeiro e que o livro tinha coisas para ele. E nós lemos. Enquanto estudava e aprendia mais sobre o templo e a igreja, eu vi a oportunidade de estar com minha mulher e a minha família na eternidade, o que antes eu não sabia ser possível. E era isso que eu queria. Penso que ministrar significa provavelmente amar alguém, e isso é o quórum de elders para mim. Sempre relaciono o amor ao ensino familiar. É ter 4 ou 5 famílias para ensinar, conhecê-las e amá-las o suficiente para ser receptivo ao Espírito Santo quando ele lhe fala, para ministrar a família. Isso pode significar ajudar alguém a mudar-se, saber quando alguém perde o emprego e necessita da ajuda do especialista de empregos da ala, do quórum, da estaca. É não ter receio de penetrar na vida de alguém. Uma das famílias a mim destinada estava inativa há alguns anos. E eu ia lá todos os meses. Mas num determinado momento, pareceu-me que cada vez que eu ia lá, a família ficava mais e mais distante. E certa vez eu senti com meu companheiro do sacerdócio, senti que eu precisava prestar-lhes meu testemunho. E realmente os desafiei. Contei-lhes como me sentia e quão intensamente. Todos derramamos algumas lágrimas naquela noite. Quando disse, falei o quanto eu os amava e o quanto eu queria que eles voltassem para a igreja. Eles disseram que sabiam que precisavam voltar. Na hora da oração, pedi que se ajoelhassem e nos ajoelhamos em um círculo. Eles sempre me pediam que orasse e lembro-me de ter aberto meu coração, pedindo que algo os tocasse. E eu gostaria de poder dizer que agora ele é um presidente de ramo, mas eu não posso dizer isso porque eles ainda não voltaram para a igreja. Apareceram algumas vezes e quando os visito me agradecem mês após mês e dizem que isso está tendo um efeito em suas vidas e que me consideram um amigo. Para mim, essa é uma história de sucesso. Para mim, isso é ministrar. E qualquer pessoa que já tenha servido na igreja sabe que a maioria das coisas que fazemos parece não ter retorno, não parece surtir efeito. Meu testemunho, porém, é que devemos ser consistentes ao ministrar. Acredito que a consistência é parte de ministração, é voltar muitas e muitas vezes, mesmo quando parece que não somos bem-vindos numa casa, é voltar muitas e muitas vezes,
esperando que em algum momento algo aconteça na vida deles. E que nessa hora você esteja lá e eles retornem.